O começo. Segundo o dicionário, é o primeiro momento ou estado inicial de alguma coisa. É o que precede todas as coisas seguintes. O começo é, como todas as coisas, relativo. Um novo dia começa pelo nascer do sol, mas o novo ano começa logo pelo bater das 12 badaladas. Num ponto de vista, o começo pode ser visto com maior importância. Noutro, é apenas um ponto de referência usado para nos guiar num ciclo infinito. Dar o nome de recomeço a uma mudança é sempre algo reconfortante. Faz com que o medo e a insegurança que é expectável numa mudança se disfarcem com tons de esperança e com a ideia de que o passado já não faz parte desta nova realidade, pois, tal como disse, o começo é o que precede tudo. Na era moderna banalizou-se o termo reset, como se aquele pequeno botão que reiniciava a consola na esperança de solucionar o erro no videojogo fosse transferível para as nossas vidas. O teu personagem não ficou como querias? Reset. Gostavas de voltar atrás, mas o jogo já não te deixa? Reset. Infelizmente, as nossas vidas não incluem essa magnífica funcionalidade que solucionou tantos dos nossos problemas. Em vez disso, temos a possibilidade de mudar, de tomar um novo rumo ou de virar a página. Mas para que isso possa acontecer, é crucial olharmos para dentro e enfrentar a razão dessa mudança. E isso requer coragem, perseverança e, praticamente em todos os casos, uma mão amiga. Nesta que é a primeira conversa do podcast, irei conversar com o meu grande amigo e colega Pedro Vieira sobre a sua experiência com a mudança e o momento em que se apercebeu da importância do pedido de ajuda. Fiquem para ouvir. O meu nome é Alexandre e este é o Chinos Podcast. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chinos Podcast. Para quem não viu o vídeo introdutório que já foi lançado há alguns dias, o Chinos Podcast é um podcast onde falamos de medicina oriental, medicinas alternativas em geral, com quem lida com essas medicinas. Hoje, o primeiro convidado, como não poderia deixar de ser, ele é um parceiro de vida já desde o início do curso. Ele é músico, toca baixo e aquela coisa que é uma caixa que a gente cima em cima daquilo que agora já não lembro do nome. E chama-se é Carrom. um tipo, exatamente, o Carrom. E é um tipo espetacular no geral. E temos connosco o Pedro Vieira. Olá a todos. Olá, Alexandre, obrigado. Como é que é, coração? Há quanto tempo não te vejo, pá? Como é que tu estás? Verdade. Inconvidado, salve seja, né? Estamos cá todos em casa. Sim. É verdade. Pronto, na tentativa de não apanhar porra nenhuma, sabes como é que é. Sabes como é que é? Mas pronto, olha, deixa lá. Olha, és o primeiro convidado. A partir de agora, as pessoas que aparecerem no podcast são chamados convidados. Que é para ser o nome original, porque nunca ninguém pensou nisso antes. Claro que não, óbvio. Bem, então... Não, é uma honra do cacete, sério. Epá, olha, obrigado. Então, diz-me uma coisa, portanto, vamos falar daquilo que interessa. Portanto, tu és recém-formado, tal como eu, em medicina tradicional chinesa, formados numa escola algures, e como é que... Pá, como é que deu para aí, pá? Vindo da música, não é? Com música no sangue. Pronto, é passar de uma parte completamente artística para outra parte completamente para a medicina, com a sua arte, obviamente, mas é um bocado diferente, de facto. Sempre pratiquei artes marciais, sempre gostei, sempre estive envolvido com essas partes e obviamente sempre vimos tipo aqueles filmes chineses, né, em que o gajo põe a agulha e curou, ou ele desmaiou, ou não sei o que, pronto, aquelas coisas, Jet Li e afins, tipo, isso é tudo muito interessante, mas acima de tudo deu-me para aí porque a dada altura fiquei com um problema emocional / saúde / energético, como quiser chamar. E quando finalmente eu decidi, vou tratar disto, o universo, de certa maneira, conspirou para que eu encontrasse determinadas pessoas que me ajudaram bastante, acima de tudo nas terapias alternativas, e um deles, que foi o meu professor de massagem bioenergética, que baseou o curso bastante na parte de como reconhecer os sintomas a partir do andar da pessoa, tudo isso, e depois o segundo módulo foi tudo muito à base da medicina tradicional chinesa,
O que fez com que eu tipo abrisse os olhos e dissesse tipo, é isto que eu quero fazer. Então foi tipo, ok, fiz o segundo módulo, havia um terceiro, já nem fiz o terceiro, fui diretamente para Foste. aquela escola Algures onde eu te conheci. Yeah. E epá, e a partir daí tem sido toda uma aventura. Toda a forma como a MTC lida com o corpo humano é completamente diferente e é algo muito prazeroso de estudar também. Sim, sim, sim. Pá, eu gosto muito disto por causa de. Lá está, como estás a dizer, a perspectiva é completamente diferente. E não é mecanizado, sabes? Não, zero. Pá, o facto de não ser mecanizado é muito bom. Porque... Eu lembro-me de ti no primeiro ano, tu estavas completamente passado da cabeça. Bem, havia montes e montes e montes de. Eu não digo problemas, mas pronto, uma série de emoções, e, acima de tudo, Sim, sim, euforia sim, por sim, estar num sim. novo curso e por estar num novo caminho, mas ainda a lidar com todos os dissabores que tinham acontecido antes. Sim, 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 Uh, sim, sim. e eu utilizei, tipo, obviamente, da MTC para estudar, porque sou terapeuta de MTC, né? Uhum. E é isso que eu quero, mas também utilizei a MTC naqueles primeiros 2, 3 anos para me curar a mim e Sim, 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 para sim, sim. aproveitar tudo aquilo que a escola poderia oferecer, como a clínica, por exemplo, como falar com alguns professores, falar com, pá, obviamente tipo, poder estar contigo, por exemplo, e com todos os amigos que nós formamos lá e poder, é verdade, pouco, e poder comunicar e poder reestruturar-me como pessoa foi Uhum. muito importante, sim, sem dúvida. Sim, sim, sim. E como é que foi? Agora estou curioso. Como é que foi assim, o primeiro embate? Tipo, o primeiro tratamento que fizeste? Tu sabes, estavas lá ao lado, na Marquesa, amigo. Estava lá ao Eu lado? vou contar. Estavas. A primeira vez que eu fui à clínica, lá daquela escola Algures, Sim. tu ficaste na Marquesa ao lado. Foi a primeira vez que eu fui tratado. Então espera, não foi aquela da agulha que fez da antena. Ou foi? Uhum, uhum, Então mas uhum. conta lá como é que foi, conta lá, que já não me lembro. Bem, tu lembras como é que eu estava na altura? Eu estava perfeitamente eufórico e falava, Sim, sim. falava, falava, falava Sim, e sim, 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 sim. já chegava à escola a falar MTC e da língua azul que era frio ah, Sim. isso era uma euforia brutal e então eu passei tipo praticamente 45 minutos a fazerem um diagnóstico. Aliás, foi a primeira vez no estágio de terça-feira. Foi isso que Uhum. aconteceu, porque a primeira vez antes foi no estágio de terça. Mas tu também lá estavas. Então eu passei 45 minutos a desabafar a minha vida para a professora e para a aluna que estava a acompanhar a professora. Hum. E isso fez-me sentir relativamente bem e ganhei uma certa confiança com as pessoas. Pronto, fizeram uma massagem, foi ótimo, fizeram tuiná, mais as ventosas, mais essas coisas todas, foi muito bom. Até que vieram fazer o tratamento da acupuntura. E eu estava a falar, tipo, mandar piadas para o ar, eufórico mesmo, eufórico. Sim. Finalmente também estava a ser tratado, estava a conseguir ir em direção à patologia que eu tinha na altura e às Uhum. síndromes que eu tinha na altura. Quer dizer, que hoje em dia também faz parte, mas, É um caminho, até o mas caminho, não é um ponto, é um caminho. exatamente, exatamente. Pá, e o primeiro ponto que me puseram, salvo erro, foi o 23 ou 24 VG. E eu estava a falar, e puseram uma agulha e eu fiquei. "Ah." A miúda que me estava a atender olhou para mim, estás bem? Tipo, deu um jeitinho à agulha. Justo. E eu voltei a falar, tipo, de um momento para o outro, digo, então, ok. E a partir daí foi tipo o resto do protocolo que me estavam a fazer. E fui começando a acalmar, a acalmar, a acalmar. E isso foi muito interessante. A primeira vez na questão foi tipo, por exemplo, com o professor que me atendeu da primeira vez na segunda-feira, Uhum. que é o teu professor, Sim, sim, o sim. grande. Eu estava tão mal, tão mal, tão mal, que ele olhava para os meus olhos, tipo, eu já não dormia há muito tempo, como deve ser, já não fazia uma série de atividade física também, já não, sei lá, estava bloqueado. É uma Uhum. estase em pessoa. Se eu acho que hoje ainda sou, na altura, então esquece. Era uma pedra, um Pois. bloqueio. Então, acabei por ser atendido por esse professor e foi também muito interessante. E porquê que Eu, achas que a malta. É difícil a gente, se calhar, diagnosticarmos a nós mesmos e tudo mais, mas porquê que achas que chegaste a esse ponto? Ou seja, olha, porque sinceramente, tu não és o único, né? Há muita gente que chega, epá, que chega a esse ponto e chega a ter muitos sintomas e problemas emocionais e tudo mais, mas como é que achas que chegaste a esse ponto? olha, basicamente eu sou massagista de profissão. Hum. E eu acabei por mudar de cidade também, na altura, acabei por
por ir viver com outra pessoa, e tudo isso com essa parte emocional acabou por ser um bolo que juntou já aquilo que eu estava a ficar. Mas fiquei assim porque, de certa maneira, deixei de cuidar de mim. Pois. Deixei de reparar nos sintomas que eu tinha, porque sempre fui atento ao meu corpo, mas deixei de reparar nisso, em vez de interiorizar e perceber o que é que se estava a passar, exteriorizei demasiado e fui-me perdendo ao longo dessa caminhada. Não sei se isto responde à tua pergunta, mas é mais ou menos isso, é a falta de atenção que nós temos para connosco no geral. Acho que tipo, a forma Pois. como nós não conseguimos respirar, a respiração, não é? Aquela respiração que vai ao rim e é segura pelo rim, Sim, não é? sim, 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 sim. Nós, quando deixamos de fazer isso inconscientemente, porque não temos de facto essa consciência, não sabemos trabalhar isso acaba por destabilizar tudo o resto. É a dita falta de raiz, não é? Exatamente, exatamente. E eu tenho vindo a ganhar essa raiz, tu sabes, Yeah, todo o trabalho que eu tenho feito também, yeah. tenho vindo a ganhar, mas pronto, é daquelas coisas, tipo, se calhar hoje em dia, se eu estiver um bocadinho mais desavisado ou mais, pronto, não tão atento como eu devo estar, é normal que me deixe um bocado Yeah. à toa. Isso é aquelas coisas que lá está, como disseste há bocado, é um caminho, e é um Sim, caminho sim, sim, sim. constante, é um pouco cansativo, mas no fim, a dada altura começas a perceber que vale a pena, mas vale muito a pena, não só porque te trataste ou porque estás a dar atenção, mas como quanto mais raiz tu tiveres, melhor o teu trabalho como terapeuta acaba por ser também. E o facto de eu ter ficado com os problemas que tive também faz de mim um humilde terapeuta, estás a ver? Uhum. Porque sei o que custa, sei o que dói. Acho que vale a pena comentar. Foste convertido por experiência. É, há quem chega, olha, há quem chega à MTC por amor, há quem chega à MTC por curiosidade, eu cheguei pela dor. E da dor saiu toda uma paixão assolapada pela MTC e tudo o que ela pode ser e pode gerar na vida da pessoa que eu posso estar a tratar e na minha também. Pois, porque quer dizer, tu logo, foi, antes sequer de teres a primeira aula, já sabias uma série de coisas, já meteste a ler logo os livrozinhos todos, Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. já sabias a cena dos Mais ou elementos e não sei o menos. quê, eu lembro-me de comentários dessas Sim, coisas. sim, 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 essa parte eu já tinha. Eu basicamente fiquei tão entusiasmado com a ideia de ir para uma universidade que estudasse isto só, que foi eu num espaço de 2 dias eu tinha sacado tipo o equivalente até ao terceiro ano quase de matéria, portanto, eh, Caramba. só em termos de teoria básica, atenção. Yeah, yeah, Um yeah, pouco yeah, yeah. também a nível dos pontos, claro que sim, dos meridianos, mas na altura também, como eu estava muito mais dentro da massagem, acabei por tirar mais a parte dos tendinomusculares, por exemplo, para perceber Sim, sim, o sim. que é que significa o quê. E para mim, uma das coisas que eu achei mais interessante nem foi tipo o yin e yang, e tudo isso que faz parte da base, obviamente, mas foi os 5 elementos e a forma como os 5 elementos mudaram a minha vida, a minha visão de ver o corpo humano e ver as emoções e ver o que é que está estragado, Sim, sim, por sim, assim dizer. desequilibrado, pronto, não Sim, tão exato. bom. Exato, exato. Não tão bom. Exatamente. Exatamente. Isso foi entusiasmante mesmo, foi uma paixão brutal. Os 5 elementos para mim ainda hoje são uma base onde eu recorrentemente vou lá atrás e vejo tipo, ok, isto está aqui, isto está aqui, isto está aqui. Yeah. Ok, é isto. Não só pela emoção em si, mas se me derem um caso em que eu consiga, a dada altura pela conversa, perceber tipo, ok, foi aqui que Uhum. surgiu, foi neste trauma, foi neste medo, foi nesta frustração, nesta raiva que começou tudo. Epá, isso é fantástico. Isso é fantástico. E são coisas simples, não é? Que ao perceberes, porque a medicina tradicional chinesa acho que é simples e complicada, tipo, lá está, o yin e yang, Sim, 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 aquela sim, coisa sim. toda. Mas a partir do momento em que tu percebes coisas simples, tu consegues começar logo a adaptar à tua vida e à vida da pessoa que tens à frente. Sim, se a gente tiver a ideia dos básicos, portanto, o resto acaba por ir atrás, não é? Sim, 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 sim. Consegues, quando estás, a gente costuma dizer, né? Quando estás entalado, volta atrás nas teorias, não é? True story. Sim, 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 sem dúvida. Portanto, Estamos em constante estudo, não é? yeah, yeah. Mas acabamos sempre por ter que voltar atrás e dizer, tipo, claro que sim, está aqui. Estava aqui já a criar uma coisa imensa e não é só isto. E é tão simples ao ponto de depois um cuidadozinho, tipo uma twinar, Yeah. um ponto ou dois bem feitos no sítio certo, tipo, beleza. As coisas vão ao E, sítio. e sabes uma coisa que eu vi quando a malta começou a fazer este tipo de tratamentos e comecei a estudar isto, pá, que é uma coisa absolutamente absurda, pá. A quantidade de pessoas que precisam de falar dos problemas é enorme, pá. É Então pá, não. juro-te, é que eu É, nunca tinha pensado nisto, porque, pá, pronto, não entrei nisto da mesma forma que tu, pronto, entrei
mais por curiosidade e por seguimento de carreira, mas quer dizer, não tinha sequer noção de que realmente só as palavras que se transmitem para a pessoa e só o facto de escutar é maravilhoso. E eu não sei se já te contei esta, eu acho que é fabuloso. Tem a ver lá está com a cultura chinesa, a escrita e tudo. O caractere para ouvir, que eu vou assassinar a pronúncia, mas eu acho que é Ting. Pronto, mas eu vou assassinar a pronúncia de certeza, não contem com isto. Mas quer dizer, o próprio caractere tem, dentro dele tem o radical para orelha, portanto para o ouvido, tem o radical para olhos e tem o radical para coração. Tem o shin lá dentro. Isso é bonito, de facto. É maravilhoso. Pá. Aliás, nunca te Tens que ter aconteceu. consciência. Nunca te aconteceu teres um paciente, estás a falar com um paciente e tu ainda não fizeste nada, só estás na conversa, estás na entrevista, estás a fazer o diagnóstico. Antes de deitares a pessoa já diz: epá, olha, já me sinto melhor. Epá, É assim, eu não, acho que até agora não me disseram assim nada desse género, mas dá para notar que a partir do momento em que começam a falar e começam a perceber que é preciso soltar as emoções e que ganham a confiança connosco também, porque é importante e é importante causar essa impressão também logo à primeira vez também, não é? E nem sempre se consegue, obviamente, mas é um trabalho constante que nós temos que fazer com o paciente. Mas logo assim à primeira, terem a generosidade de se deixarem chorar, de se deixarem mostrar fragilizados, tipo, abre portas para as agulhas para todo o tratamento. E isso para a gente é muito complicado, principalmente para homens e tudo. As mulheres também sofrem, como é óbvio, mas o homem para chorar, ui. Sim, há muito mais bloqueio. Há muito mais bloqueio. Por exemplo, é muito mais fácil, acho eu, a dada altura, até o próprio homem estar a falar com uma mulher, porque tem aquela parte mais materna, possivelmente, e ele consegue estar à vontade do que com um homem. Mas Pois. isso é da minha experiência. Há mais pessoas que têm outro tipo de experiência, e é uma questão de chegar cada vez mais longe e perceber como é que se consegue atingir determinados estados de compreensão e de confiança com o paciente, com a problemática masculina. Sim. No meu caso, e tu conheces muito bem, tipo, a minha parte masculina, a dada altura foi eu pus de parte e só falei porque estava a precisar e tu conheces também, sou tipo uma velha, aquelas velhotas tipo, que nunca mais se calam. Mas realmente é verdade, pá. A gente quando está, apesar de tudo, apesar de ser, pá, está um terapeuta e o paciente, mas dois homens à conversa, quando é em questões emocionais, é sempre uma coisa muito esquisita, pá. Mesmo que nós nos aproximemos e tentamos falar sobre o assunto e tentar fazer com que a pessoa lá está, se abra nesse sentido, a primeira coisa que surge é aquele instinto alfa, né? Aquela coisa do não, eu sou muito bom, eu estou muito bom, pá, isto não é nada, pá, isto dói-me aqui o braço, pá, o braço é que me havias de arranjar, pá, agora o resto está tudo bem. Né? Nota-se ainda muito em pessoas mais velhas, em comparação connosco. Em comparação connosco, nós temos tipo 10 anos de diferença. Aquilo que eu vejo é mesmo as pessoas mais velhas, ou seja, de outra geração, em comparação connosco, é muito difícil saírem desse estado emocional. Dessa cena, tipo, não, então, está aqui. O meu ombro é que está mal e não consegues chegar mais longe a dada altura. Mas com malta mais nova é relativamente mais fácil. Acho que também as pessoas estão mais abertas, energética e espiritualmente e emocionalmente com isso também. E estão muito mais à vontade com eles, de forma a conseguirem chegar ao patamar que precisam chegar. Porque é necessário ter saúde, não é? É necessário sentir-te bem na tua pele. E nem sempre, consoante a geração, obviamente, isso acontece. Mas hoje em dia acho que as pessoas estão mais atentas também. E estão mais atentas àquilo que precisam e aquilo que precisam de dizer para chegar a determinado ponto. Yeah. Uma coisa também pode estar a contribuir para isso lá está, é a educação, né? Portanto, a questão de o homem nasceu para tomar conta da casa e para tomar conta da casa no sentido de trazer comida, né? Portanto, trazer comida, trazer dinheiro para casa. Portanto, e portanto, se o homem vai abaixo, a casa vai toda abaixo, né? Sim, mas hoje em dia já não é assim, todo o paradigma educacional está a ser mudado. Pois, exatamente. Agora o que me tem parecido, e por acaso tenho dedicado algum tempo a pensar nisto, agora parece que é quase ao contrário, quer dizer, agora é a mulher que faz tudo. Não é? Epá, não sei. Depende, mas faz também porque também é necessário hoje em dia também, né? Tipo, hoje em dia as coisas também são... Obviamente existe a abertura social e cultural para que aconteça, o que é ótimo.
Sim, claro. Mas não deixa de não ser cansativo, possivelmente, teres que ter tipo, dois trabalhos constantes, não é? Tipo, cuidar Sim, da claro. casa e cuidar de não sei o quê. Sim, Portanto, sim, existe sim, sim, também sim. um paradigma da educação que vai ter que mudar e tem estado a mudar, em que a casa é dos dois, logo os dois têm que estar a fazer as coisas certas. Sim, Cada um sim, vai sim, sim, fazer sim. aquilo que tem que fazer, tem que limpar, tem que lavar, tem Yeah. tudo isso, mas e depois tem que sair de casa e tem que ir trabalhar os dois. Pronto, mas as coisas tendem a ser mais equilibradas hoje em dia, embora sinta que ainda não há muito equilíbrio, mas tendem a ficar cada vez mais. Sim, E sim, isso sim. também, esse confronto yin e yang, masculino, feminino, e cada vez mais notarmos que dentro de um feminino tem um masculino imenso e cheio de força, e dentro do masculino, do paradigma yang que Yeah. nós temos que ter o feminino. Portanto, porque senão não existe equilíbrio emocional sequer. Portanto, Yeah. quando nós percebemos e conseguimos passar de um sítio para o outro, de certa maneira, tipo, e estar ali bem equilibrados, epá, as coisas correm bem, não é? Tipo, correm bem em casa, correm bem na vida, correm bem no trabalho, Yeah. sentimos-nos melhor. E agora com a situação atual, então, isso vai mesmo ser posto ao teste, não é? Está constantemente a ser testado. A malta não pode ficar a ver televisão e a coçar a barriga, lamento. Pois, pois. Embora seja isso que apetece fazer, porque a da altura não temos assim grande força anímica para, Yeah. para fazer outras Não, coisas. fala também da vida em casal, não é? Quer dizer, agora de um momento para o outro são duas pessoas que estão 24/7, sempre, sempre, Yeah. sempre uns ao pé dos outros, e depois é mais os filhos, e depois é mais o stress de sei do quê, e depois é mais a sogra, e depois é mais. Eu imagino só, imagino Imagina, só. imagina a quantidade de estase do fígado que vai sair daqui, tá a ver? Que já está a sair, né? Estase, calor imenso, tipo, a malta anda a comer que nem. Não é? Tipo, estamos sozinhos, estamos acompanhados, mas mesmo assim estamos sozinhos. Temos Sim, crises de sim, sim, ansiedade, sim, temos sim, sim, crises de sim. pânico, que sentimos um vazio a da altura e temos que cuidar disso. O que é que vamos fazer? Vamos comer. Yeah. Vamos criar mais estagnação, mais umidade, mais fogo. Isso vai ser muito lixado para nós também, como terapeutas, começarmos a tratar Yeah. disso eventualmente. Eu Yeah. acho que Yeah. isso vai ser estranho. Mas pronto, e depois tens todo o caso também, que é as pessoas que estão dentro da tua casa, que possivelmente até podem apanhar o Covid, que só estraga ainda mais aquilo que já está. Em casos destes, né, acabamos sempre por não só preocupação, não só será que sobrevive, será que não Sim, sobrevive, sim, né? sim, Tipo, sim. Pois é, que falar diz. em Covid em casa, tu tiveste um caso desses em casa, não é? Sim, 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 sim. Eu acho que cheguei a mostrar a radiografia. Sim, 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 Aquilo sim, sim. foi uma pneumonia por Covid. Epá, Pois. esquece. Foi terrível, terrível, cheio de umidade, cheio de estagnação. É Mas, inacreditável. mas era um homem novo, não era assim, não era nenhum velho. Acho que velho só de alma. Mas não, 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 mas, em termos de idade, não, estão com 53, 52 anos, não é propriamente um homem velho. Né? Tipo, foi um trabalho brutal que a malta do hospital acabou por ter, e eu reconheço isso, estão a ser brilhantes e incansáveis, da forma como conseguiram também adaptar a oxigenação. Em vez de estarem a pôr oxigênio a frio, de certa maneira, passam por uma máquina onde aquecem aquele oxigênio e é muito mais fácil para o corpo depois Yeah. adaptar-se àquilo. Já não teve que ser entubado, já não teve que fazer uma série de coisas, ficou cheio de drenos aqui, pronto, o normal, porque também tinham Pois. que dar muitas injeções e enfim, levou com tudo aquilo que tinha direito ainda mais alguma coisa. O que acho, pronto, e depois, eventualmente, chegou a casa. Já estava bastante melhor, obviamente, muito Pois. cansado, um bocado debilitado, Com menos uma série de quilos, não é? yeah, que eventualmente ganhou também. Mas acho que a parte interessante foi, tipo, ganhou também, de certa maneira, uma consciência diferente da saúde também, não é? Pois. Apanhou um cagaço, não é? Cagaço apanhamos nós. Ele ficou muito mal. A gente chegou a falar com ele, estávamos aqui em casa e era cansativo ouvi-lo a falar. E depois também toda aquela parte também que foi tipo Deus por nós, ou o universo por nós, ou quem quer que seja que estivesse mais presente, tipo, nós estivemos em contacto, porra, e nós não apanhamos nada. Estás a Pois é, ver? é aquele Obviamente, mistério, não é? aquele mistério, tem tudo a ver com a imunidade, não é? Porque também já estava a começar a fazer com que a minha mãe tomasse alguma suplementação. Pois. Uh, eu já estava a fazer muita suplementação também. Toda a suplementação que nós já estávamos a fazer e o facto Yeah, de nós sim. termos conseguido também, de certa maneira, um pouco à rebelia, porque teve que ser também sairmos, irmos à praia e apanharmos ar puro e apanharmos sol como deve ser.
manipularmos de certa maneira o nosso sistema imunitário foi fulcral para que a gente não conseguisse, nem sequer chegasse a tocar em nós. Muito bom, tá? Tipo, isso foi daquelas coisas. Sim, sim, a MTC resulta, sim, a suplementação ocidental também resulta, tem é que ser bem feita, percebes? Tipo, para mim foi ótimo tipo, estar a fazer tipo, logo a partir do momento em que entramos em confinamento, tomar a geleia real, tomar a Immortal Chi, por exemplo, foi muito bom. Tudo Foi muito bom tónicos, não é? Tónicos para. Hã? Tudo Claro, tónicos. sistema imunitário, sim. Sistema Yeah, imunitário, no geral, como a Royal Jelly, a ir muito ao rim, por exemplo, yeah. e a Immortal Chi, a ir muito ao yin do pulmão e ao Chi, no geral, também. Foi fantástico. Foi fantástico essa parte. A gente tenta fazer sempre o melhor para a gente. Mas pá, atenção, para apanhar sol não é preciso ir à praia, hein? Não é preciso ir à praia para apanhar sol. Eu sei disso, mas foi, pá, foi aquilo que o nosso coração pedia na altura e foi aquilo que nós fizemos e correu bastante bem, porque seja como for, tipo, a vitamina D que nós conseguimos fazer no corpo a partir do sol e a vitamina D que nós conseguimos suplementar a partir de outras coisas, só isso também hoje em dia já vale muito a pena perceberes um pouco de saúde. Sim, 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 sim. Quer dizer, falaste da gente conhecer mais ou menos saúde e saber mais ou menos o que é que pode ajudar as pessoas. Epá, eu pessoalmente vejo isso com um bocado de responsabilidade. Nós somos novatos nisto, né? Somos recém-formados, mas costuma-se dizer que a gente sabe o suficiente para ser perigosos, né? E quer dizer, Assim, eu por acaso, desculpa, deixa-me só dizer uma sim, coisa. Eu tenho pensado muito nisso. Nós somos bons o suficientes para nos meter em problemas. Não é bem assim. A gente pode meter-se em problemas, claro que sim, porque por falta de humildade, se calhar, porque estamos com o fogo naquela tipo, vamos ajudar as pessoas e vamos dar 500 mil cenas e fazer 500 mil protocolos e tudo mais. Mas se tu souberes o diagnóstico, tu souberes o pulso, souberes a língua, souberes falar com a pessoa, tipo, há muita coisa que tu consegues perceber que não é preciso fazer. sim, 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 sim. E depois, obviamente, vem tudo com a prática. Não tem Claro. como. Eu, pelo menos, estou a passar um bocado por essa fase, quer dizer, é a ideia de, como diria um dos nossos professores, que é usar o shotgun, né? o método terapêutico shotgun, Espalha tudo. que Vai, é, direto. portanto, sabes que é mais ou menos para este lado, pum, tratas tudo. Eventualmente começas por aí, sim. Pá, eu falo para mim, quer dizer, com a prática eventualmente isto vai começando a afunilar, mas que realmente a primeira tendência é essa. Para já vem aquela fase, e também passaste por isso, né? Que é aquela fase que a gente sabe tudo, quando se começa a estudar este tipo de coisas. Eu acho que na medicina ocidental isto acontece também. Não sei se é verdade se não, mas eu tenho uma ideia que sim. Que é aquela altura, Sim, sim. se calhar, pá, primeiro e segundo ano, né? Que a gente está naquela, que eu sei tudo, mostra-me a língua, que eu faço o diagnóstico todo. Eu sei ver tudo, mostra-me o pulso. Eu digo-te o que é que tu tens, quem é que tu E és e depois quem é que has de entras, ser. sim, sim, depois entras em clínica, apanhas com o primeiro paciente em que tu tens que fazer a primeira vez e tu ficas Ora, aí está. e bloqueias, tipo, foi o meu caso, completamente o meu caso. Ainda por cima com o tipo de pessoa que era um homem mais velho do que eu, e que a comunicação que ele queria fazer era com a minha colega que estava no 5º ano na altura. Eu a tentar fazer as perguntas e ele interrompia-me constantemente. Pois. Portanto, para além de todos os problemas que poderiam ocorrer numa primeira vez, porque achas tu que sabes alguma coisa, até te safas muito bem a ler a língua, até te safas muito bem a ver os pulsos, e depois chegas às perguntas e então, e dorme bem, é a única coisa que tipo da altura que sai, estás a ver? Tipo, sei lá, Não, é aquela mas falta de estar à vontade com o sim, sim, paciente. sim, sim, sim. Porém, há uma coisa. No meu caso, eu fiquei, foi terrível, aquela primeira vez, digo, Yeah. ainda hoje eu penso nisso e tenho tipo uma faca a espetar aqui diretamente, toda, digo, se para cá. Mas a partir daí as coisas melhoram, obviamente, e o teu poder de comunicação aumenta e deixas de fazer tanto filme na cabeça, porque epá, é a primeira vez que tu fazes um diagnóstico praticamente sozinho, epá, Yeah. ao menos leva uma fraldazinha só para o caso. Excelente conselho É, né? para quem está a começar a prática ou para quem está a começar a estudar. É Exato. isso. Nas primeiras vezes, É. nas primeiras consultas, leva uma fralda. Adoro, E adoro. não é para o paciente, meu, é para ti mesmo, é que tu precisas. Porque te vais faltar as forças até para falar. Aquilo é um stress. Depende da pessoa, obviamente. Há pessoas que têm mais à vontade logo na primeira vez, mas no meu caso, não. Até porque também não foi fácil a comunicação com o tal paciente. Sim, 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 E sim, só a sim. partir daí já fez com que tudo aquilo que eu poderia dar, Uhum. não,
Acabou ali. Acabou ali. Eu fui Pois. completamente posto de parte e a única coisa que eu da altura fiz foi tipo, olha, fazes tu o diagnóstico, lamento. Pois. Fazer o quê? Não posso Yeah. fazer grande coisa, né? Sinceramente, tu estavas a falar há bocado da forma como nós conseguimos meter-nos em problemas. Claro que Sim. sim. Mas também toda a forma com que tu consegues, de uma maneira simples, chegar até ao cerne da questão, passa a expressão. Pá, se tu fores coerente com aquilo que tu aprendeste, se tu conseguires ter um bom poder de comunicação, tu consegues sacar a informação necessária. Se calhar, numa situação assim muito rápida, tu consegues fazer uma alteração alimentar e a pessoa deixa de ter os problemas que tem. Sim, sim, Por sim. exemplo. Pronto. Normalmente se a malta refere quando diz isto, inclusive é eu, tem a ver mais com a ideia de que, quer dizer, eu agora sei pôr agulhas, eu sei fazer massagem e agora se tens esta dor, eu vou aniquilar esta dor. Porque tu vais sair daqui sem problema nenhum. Estás a ver? É nesse sentido que eu Tadinho. digo, é nesse sentido que eu digo que a malta pode. Ou seja, eu sei o suficiente para ser perigoso. Sim. Ou seja, És perigoso porque queres fazer demais também, não é? exatamente, Queres porque que a pessoa saia dali já boa yeah, yeah, e exatamente. com tudo. E eu acho que isso acontece muito. Uma vez vi acho que era um TED Talk, se não me engano, que era um médico cirurgião que dizia assim: cada vez que um médico lhe sugeria uma cirurgia, faça-lhe esta pergunta. E a pergunta era: é mesmo necessário, doutor? Porquê é que veio essa pergunta? Porque ele dizia, por experiência própria, que o próprio médico cirurgião, principalmente quando está no início de carreira, ele quer é operar. Claro. Porque quer ajudar as pessoas, não é por ganância, não é por fazer dinheiro, não tem nada a ver com isso, é porque quer operar, quer dizer, eu estudei isto, eu quero operar, Sim, sim. pronto, quer dizer, imaginemos, sei lá, vou inventar agora, mas quer dizer, uma pessoa aprendeu a fazer uma cirurgia ao túnel cárpico. Aparece uma pessoa com dormência na ponta do dedo mindinho, pronto, já está, é o suficiente, vamos operar. Ou mesmo até com dormência na mão, pronto, quer dizer, a primeira ideia é logo, vamos operar, siga, pronto. Isto posso estar a ser um bocadinho injusto para os cirurgiões e para os médicos cirurgiões e tudo mais, mas é assim, eu acredito plenamente que, pelo menos nos primeiros anos de carreira, que isso aconteça. E lá está, novamente, não é por ser egoísta, nem é por fazer dinheiro, nem é por nada disso. É porque simplesmente quer ajudar. E, se Existe quer essa ajudar, ansiedade, claro que sim. epá, se quer Claro que sim. ajudar, bora. Porque até é difícil, e tu sabes disso também, porque a gente também acaba por aprender isso de certa forma, que às vezes a melhor ajuda é só ouvir. Às vezes a melhor ajuda é só um beijinho, é só chegar lá, tica, pronto, acabou. Não faz mais nada. Porque lá está, principalmente nas primeiras vezes, né? As pessoas chegam com um dicionário de sintomas e com outra enciclopédia de síndromes a afetar-lhes. E se calhar o primeiro método, ou a melhor coisa a fazer na primeira consulta, nem é tratar de tudo, nem fazer tudo de uma vez. Não, e ainda por cima porque existe também os professores, pronto, e temos casos com os nossos professores que se calhar se vê um caso que é bastante mais complicado que eles estavam à espera, nem sequer põem agulhas na primeira sessão. Pois, Ficam uma exatamente. hora e meia, quase duas, a falar com a pessoa e a tentar tirar tudo aquilo que é suposto, de Exatamente. informação da pessoa, não é? Sim, sim, E sim, sim. isso faz toda a diferença a partir do momento em que tu já sabes, depois até vais buscar os livros XPTO ou vais buscar toda a informação que está para trás para conseguir perceber, tipo, isto é um monstro tão grande que eu só aqui agora não consigo tratar ainda, preciso de estudar o caso. Sim, sim, E isso é sim, sim, preciso sim. também ter a humildade necessária para o fazer. Sim, pronto, e quer dizer, quem sai recentemente, às vezes atingir essa humildade pode ser difícil, não é? Claro. Isso aí vai por tentativa e erro, isso aí vai por. Pronto, é normal e, como estavas a dizer, perfeitamente normal pela ânsia de querer ajudar, mas é preciso também ter sempre aquele pezinho bem assente no chão e dizer tipo, olha, eu agora não consigo. Eu agora não consigo porque não tenho a informação necessária, porque isto parece-me ser tanta coisa que eu preciso de discernir Pois, pois. qual o caminho. Porque há Pois, pessoas, quer como dizer, tu disseste, vêm com uma monstruosidade de sintomas, é, sinais, é, a língua está ao contrário do pulso. Credo, é, né? é. Nada bate certo, tu precisas discernir qual é o primeiro caminho. Claro que vais ter que tratar pela massagem, vais ter que tratar conforme aquilo que tu puderes, mas a primeira base é a conversa. Sim, 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 sim. Pá, é uma profissão difícil. Mas dá prazer, pá, eu gosto disto. Então não dá. Então, tipo, só aquele prazer que tu vês, tipo, em que tu vês tipo, aquele protocolo que está a ser utilizado há não sei quanto tempo e que tem os seus benefícios, mas a dada altura tu trocas aquele ponto e trocas por outro. E a pessoa, na semana a seguir, já não vem de andarilhos. Epá, meu, É que fantástico. bom.
É, que bom. é. Pá, estás com os olhos a picar, estás com lacrimejo também, tens a língua inchadíssima, mas ao mesmo tempo tens uma deficiência imensa interna. Epá, e se andas a comer picante, meu, vá lá, tira-se o picante, não é? É aquelas coisas muito, muito práticas, diretas que nós conseguimos fazer, que vale a pena só isto, vale a pena tipo, conseguires aprender MTC. Conseguires perceber e ter traqueios dentro da arte que é o diagnóstico, para conseguir dizer, tipo, olha, meu, se está com problema a nível de plenitude frio, metes calor. Se tens um problema de calor, retiras calor. Uma coisa tão simples que nem com 30 anos tu dominas esta porra, já viste? É verdade, é Uma coisa tão verdade, é simples, verdade. pá! Tão simples! É só dizer se está em vazio, tonifica, se está em excesso, dispersa. Não, mas calma, isto mas que é uma arte difícil de tê-la toda na mão? Claro que sim, tipo, É. são anos, são milénios destas descobertas ancestrais, orientais, sobre o corpo humano e o que é o meridiano em si, e o que é que aquele ponto faz, e toda aquela busca que aquele povo teve que fazer, Yeah, deu é trabalho, verdade. meu. Deu É trabalho verdade. chegar a este nível. Não é à toa que também tu tens, em relação à problemática do pulso, de saber ler o pulso como deve ser. O doutor de 90 anos sabe ler o pulso. Nós vamos lá. Pois. Nós Pois vamos é. indo. Até o Bensky, até o Dan Bensky, que é um dos marcos mundiais da medicina tradicional chinesa, quando lhe perguntam se ele percebe disto, ele diz: epá, eu vou fazer de umas coisas. O Yeah, homem que yeah, escreve yeah. todos os livros que há para estudar e tudo mais, epá, percebo umas coisas, pá. Vou fazendo qualquer coisa e tal, vou ajudando as pessoas e tal. Mas também é preciso levar isso assim, com essa leveza também, e ser inteligente o suficiente, não chegar à arrogância, não chegar a um ponto de bloqueio. E é por isso é que é importante tratar de nós, pá. É por Ora, isso é lá que é está. importante tratar de nós, estás a ver? E quando vês que não te consegues tratar de ti, metes-te com alguém que saiba e metes-te na medicina chinesa. Ou, Sim. ou Sim, outra, ou outra. ou outra, não interessa. É aquilo que vier também será bem-vindo, desde que seja bem feito. É como tu estavas a dizer. Se consegues, por uma conversa, acabar por chegar ao âmago da questão e chegar à pessoa, tipo, só isso já faz mais metade do caminho para a cura da pessoa, ou pelo menos para um começo de cura. É isso Isso mesmo. a comunicação é bem importante. Olha, estamos a chegar ao fim do tempo. Eu queria te pedir uma história que tu tenhas assim fantástica, tipo um caso clínico, que te venha assim à cabeça, que queiras partilhar. Eu costumo utilizar o meu. Força, força, força. Eu posso utilizar o meu, tipo, que não é nada simples, porque por causa de todas as síndromes e por causa de todos os bloqueios, e que mesmo hoje ainda estou a reparar alguns erros da minha vida. Um caso clínico assim brutal. Olha, sou eu e tenho mais outra pessoa também. A minha patologia era derivado do rim, de metastases do fígado. Eu sentia-me basicamente, isto para ser super sincero, tipo, eu estava na altura com 31 anos, e eu sentia-me um velho de 70, ou 80, ou 90, tipo aqueles caquéticos que andam, que tu vês aí, que andam de Yeah. bengala e estão ali. Parecia que a minha vida não andava, parecia que estava tudo ali bloqueado. O facto de ter, com aquilo que estava a falar há bocado também, contado isto a vocês todos também, o facto de eu conseguir ter tido ajuda dentro da escola com professores, e neste caso com a professora em questão, pá, foi só o facto de eu ter também conseguido pedir ajuda, que isso também era importante. Estava há um ano a ser tratado semanalmente, à base de massagem, acupuntura, ventosas, mocha-botão, tudo aquilo que eu tinha direito, até que Yeah. finalmente eles acharam que esta fórmula ia ser ideal para aquele momento. E foi tipo, I'm alive! Tá? Foi a Yeah. sensação, foi tipo, estou vivo outra vez. Tá? Tipo, obviamente, eu já estava a viver de outra maneira e já tinha outro tipo de sapiência também, mas foi imenso. Foi imenso, quer dizer, todo o trabalho que eu dei àquela gente, Uhum. todo o trabalho que eu dei àquela gente, e aquela gente sempre a tratar-me primeiro com o máximo de respeito possível, o máximo de carinho possível por alguém que estava na situação lamentável, lá está, do velhote de 70 anos. Todo o carinho que eu recebi, por todo o tratamento que eu recebi, isso lá está, faz toda a diferença. Acho que é isto que nós temos também andado a falar, né? O outro caso eu acho muito, muito interessante, porque foi uma pessoa que eu acompanhei durante algum tempo, com imensos problemas a nível da anca, foi operada, e acabei por estar a tratar. Eu estava a fazer a massagem, estava a fazer a acupuntura, estava a usar tudo aquilo que eu podia para que a pessoa conseguisse ter mais mobilidade. Esta pessoa teve muita ajuda da parte ocidental.
E ela estava lá constantemente, semana a semana, para fazer uma manutenção àquilo que ela tinha que eventualmente fazer também. E o trabalho deles foi bastante bem feito. Embora tivesse levado anos até aquilo, levou anos a que ela tivesse ficado melhor a partir da parte ocidental. Epá, e a dada altura tu já não sabes muito bem o que fazer, porque estás num terceiro ou estás num quarto ano e ainda não sabes o suficiente. Tive a humildade de pedir a uma pessoa que lá estava no estágio e a dizer tipo, falta-me aqui qualquer coisa, eu não estou a ver. E ela, tá, mas falta-te aqui este ponto, claramente. E eu tipo, claro, óbvio. Fizemos o ponto e na semana a seguir já não veio de andarilhos sequer. Mas qual é que era, Foi qual aquela é que era o cena ponto? 63 da bexiga. Olha lá. Pois. O bendito O Sandra chiclete, epá, e pronto, e faz circular o chi e Yeah. sangue em todo o aquecedor inferior. Yeah. Fez toda a diferença. Yeah. Obviamente, com todo o Fantástico. trabalho que a Ocidental teve, com todo o trabalho que a senhora teve em vir todas as semanas e passar por todo o processo de ser picada outra vez, Sim, 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 né? sim, sim. Com pontos que doem e que são desconfortáveis. E ela estava constantemente lá. Tipo, foi o meu trabalho, foi o trabalho da parte ocidental e foi o trabalho da pessoa em si que fez com que ela, hoje em dia, tenha muito mais mobilidade. Obviamente não está a correr, não é isso. Mas consegue subir escadas, consegue descer escadas, consegue ter uma vida muito mais ativa do que estava a Sim, levar. sim. Pá, e é assim, dando mobilidade também acabas por ajudar para o chi e o sangue a circular melhor, não é? Portanto, quando a pessoa não consegue andar, não consegue mover, não é? Portanto, literalmente. Literalmente, E, factualmente, não quiser. e quando tu ajudas a pessoa a mover, também ajudas todo o organismo, não é? Uhum. Isso é essencial, pá. Muito Epá, bom, disseram pá. há muitos anos atrás, disseram, estar estagnado é morrer. Pode não ser tipo, ok, fiquei parado, agora morri. Não é isso, obviamente, mas a estagnação o novelo que a estagnação vai criando, que o Uhum. parar cria, não só todo o chi, sangue, toda a energia que nós temos no corpo acaba por, obviamente, ir parando e ficando cada vez mais bloqueada e cada vez com mais problemas. Acabamos também por ver isso na nossa vida depois. Tipo, a nossa vida bloqueia também. Nada flui, fica tudo mais difícil de resolver. Se nós tivermos toda a atenção possível com o nosso corpo, e se nós soubermos ir procurar nos sítios certos também, tipo, obviamente falamos do Qigong, por exemplo, porque é aquilo que nós conseguimos saber por causa da nossa Yeah. escola, obviamente, e mais as fórmulas que nos ajudam, mais a massagem, mais a acupuntura, tudo isso. Tipo, se nós conseguirmos e se soubermos onde procurar, nós conseguimos resolver muito mais rapidamente esses bloqueios. Temos que pedir ajuda, temos que saber pedir ajuda também. Uhum. É isso Isso mesmo. é importante. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pela conversa. Alguma dica queiras deixar à malta que está a ouvir ou que está a ver? Eu posso deixar uma dica tipo, à malta que vem depois de nós, que está, seja no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Primeiro que tudo, foi uma coisa que também resultou muito bem connosco e por isso nós também temos este tipo de relação que temos hoje em dia. Falem muito, ajudem-se muito, falem MTC, respirem MTC. Seja lá o que for que tiverem a estudar também, obviamente, mas é necessário respirar, é necessário viver isso com toda a intensidade possível. E interajudem-se, tipo, não sejam mesquinhos uns com os outros, tipo, não é importante as notas, no final de tudo, o que é importante é que tu consigas ajudar as pessoas e a ti. E aquilo que nos foi dado, de certa maneira, pelo grupo que nós criamos, foi isso. Foi o falar sobre a MTC, o falar sobre os nossos problemas e a forma como isto tudo estava a ser gerado. Porque tudo levava a MTC, tudo levava Sim, para sim, aí. sim, é verdade, é verdade. A dada altura Claro, óbvio. já se vê pessoas na rua, olha aquele andar assim, olha aquela cara, olha aquela. Sim, tipo, aquelas brincadeiras que nós fazíamos também, que era tipo, epá, aquilo é um AVC à espera de acontecer, tipo, né? Sim. Tipo, verdade? Isso faz sentido, isso faz com que a MTC se torne cada vez mais real na tua cabeça, Yeah. no teu coração, obviamente, e tenhas cada vez mais vontade de estudar e agarrar isto e passar de facto a ser terapeuta e não só estudante. Yeah. É isso mesmo. Eu Ok? não diria melhor. Pedro, muito obrigado. Ora Hum, essa. e olha, Deus queira que isto corra bem e que a malta adira. Vai correr, eu acho que vai correr. Eu acho que vai correr, Epá, eu sinceramente. espero que sim. Já tenho mais entrevistas marcadas, entretanto. Em relação a vocês,
que estão a ver no YouTube ou que estão a ouvir, provavelmente no Spotify. Muito obrigado por chegarem até aqui. Se quiserem apoiar o projeto, passa pelo nosso Facebook, há de estar alguns na descrição. Tonifiquem levemente o botãozinho do like. Carreguem a subscrever, subscrevam-se para marcarmos uma próxima consulta, para ver como é que o organismo é afetado aqui pelo tratamento. Se gostarem mesmo muito e queiram muito que isto aconteça tanto como eu queiro, ok? Passem pelo Patreon. Está lá qualquer coisa e ajudam qualquer coisa do projeto. E vamos fazer com que isto seja qualquer coisa regular. Para o próximo episódio, em princípio, irei falar com outras duas colegas minhas que tiveram direito a ter o seu cartaz, o seu estudo acerca de Qigong em crianças no primeiro Congresso Mundial de Medicina Tradicional Chinesa que aconteceu em Lisboa. Portanto, se quiserem ver, mantenham-se atentos. Vou continuar a postar coisas, a avisar sobre isso. E pronto. Muito obrigado e até à próxima.